Olá, Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar um pouco sobre a visão e a comissão. Eu estava lendo aqui o Elemento Diário e achei muito interessante, então vou compartilhar com os irmãos um pouco do que eu ganhei. Nós, como servos de Deus, ministros da nova aliança, nós precisamos ser governados por uma visão celestial. Eu menciono aqui dois personagens bíblicos que nós podemos tirar lições da história da vida deles, né? Nós temos o apóstolo Paulo, em que ele mostra em 2 Coríntios capítulo 12 que ele recebeu visões e revelações da parte do Senhor, né? Ele foi arrebatado aos céus, ao terceiro céu, e lá ele ouviu muitas visões, muitas revelações. E depois, quando ele estava sendo julgado, ele falou ao rei Agripa que não foi desobediente à visão celestial, não é isso? Então nós vemos na trajetória da vida do apóstolo Paulo que ele passou por muitas coisas, né? Em 2 Coríntios 1, o versículo 8 diz que ele passou por tantas coisas que ele diz que foi acima da força dele e não tinha esperança de escapar, né, com vida. Ele pensou que iria morrer. Então, irmãos, nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele passou por muitas coisas, mas como ele tinha uma visão, uma comissão, ele não desistiu, né? Ele mostra no capítulo 4, versículo 8 de 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, né, em dúvida, porém não desanimados, não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então ele levava no corpo o morrer de Jesus, né? Para que a vida do Senhor fosse manifestada através do corpo dele. Então, graças ao Senhor pela vida desse apóstolo, né? Que traz assim muito encorajamento, muita experiência de vida. E outro é José. José também ele foi governado por essa visão celestial. Quando ele era jovem, ele teve o sonho, né? Teve um sonho que a família era governada por ele reinava sobre a casa dele. Isso foi jovem, ele provavelmente não entendia ainda, né? Mas o Senhor já estava revelando essa visão para o futuro. O Senhor já estava mostrando que ele seria um rei, né? Uma pessoa que iria governar. Mas o processo foi um pouco longo, né? Um pouco sofrido, que ele passou por prisões, foi injustiçado, foi vendido, né? Traição. Então, em toda a trajetória para ele governar, ele passou por muitas coisas. Então, irmãos, isso não é diferente conosco, né? Nós temos uma natureza adâmica, caída. O pecado, infelizmente, está dentro de nós e o Senhor precisa nos purificar. E assim como o ouro, né? Como está descrito em 1 Pedro, salvo engano, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, e esse fogo representa as provações, nós também passamos, né? 1 Pedro, o capítulo 1, o versículo 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O capítulo 4 também vai mostrar que nós não devemos estranhar esse fogo ardente que surge no meio de vós, porque ele é destinado a nos provar, né? Então, graças ao Senhor por isso. Em 2 Coríntios 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então a Bíblia está recheada de versículos nesse sentido, né? Se eu não me engano também Romanos 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. O versículo 17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então isso, irmãos, nos encoraja bastante, né? Porque assim como os apóstolos passaram, os profetas, né?
as pessoas que estão ali, que têm seu nome mencionado na Bíblia, passaram por provações, sofrimentos, nós também passamos, né? E isso tem um objetivo, que é nós governarmos com o Senhor Jesus, né? Ser co-reis de Cristo. Então, irmãos, quando o desânimo, né, vier, nós precisamos invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito, ter comunhão com os irmãos, orar para que sejamos reanimados. Ó Senhor Jesus, como o próprio apóstolo falou, né? Perplexos, porém não desanimados. Então, o que é que nos faz prosseguir? Além da visão governante, é uma comissão, é uma causa que você recebeu da parte do Senhor, né? Quando nós temos essa causa, quando nós temos essa comissão, nós vamos prosseguir, mesmo que as tribulações venham. E quando eu falo tribulações, problemas, não é somente no âmbito exterior da nossa vida profissional, financeira, mas até mesmo na vida familiar ou na vida da igreja. Às vezes pode surgir, né, alguns desgastes, mas tudo isso é o Senhor nos moldando para que nós venhamos a ser purificados, né, aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos dessa comissão para sermos fortalecidos e nós passarmos por essas tribulações. No livro Os Grandes Diamantes da Bíblia, o capítulo 36, ele traz algo assim interessantíssimo, uma ilustração, né? Ele diz assim: digamos que uma mãe tenha 5 filhos pequenos. Se ela desanimar, seus filhos ficarão sem comida e passarão outras necessidades durante o dia. Em situações normais de saúde, dificilmente uma mãe deixa de cuidar dos filhos por causa de desânimo. Em outras palavras, uma mãe não pode se dar ao luxo de desanimar, pois tem a missão de mãe. Missão de mãe, está lá em 1 Timóteo 2,15, diz que ser mãe é uma missão. Então, uma vez que ela tem essa missão, uma mãe ela prefere passar fome do que ver o seu filho passando fome, né? Então, porque ela tem a missão de mãe. O que é ser mãe? É cuidar, né? É amar. Então, que o Senhor possa queimar em nosso coração esse desejo, né? Eu particularmente peço ao Senhor também essa comissão e dessa visão, né? Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós tenhamos a comissão e ser governados por essa visão celestial de prosseguirmos firmes e ajudar os outros também a prosseguir firmes, né? Senhor Jesus. Então, quando nós somos governados por essa visão, quando as instabilidades emocionais e os ataques do inimigo surgirem, né, e o desânimo vier, nós precisamos exercitar o nosso espírito para que esse sentimento de desalento possa ir embora. Invocamos o nome do Senhor Jesus, né, e a visão governante vai se apoderar de nós e com certeza nós vamos ser reanimados. Então, mesmo que venhamos a desfalecer, por meio da visão, irmãos, da comissão, do exercício do Espírito, nós vamos ser encorajados a seguir adiante. Pois o Senhor, Ele vai nos equipar, né? O Senhor nos equipa com a capacidade de nos reanimar. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a parte que eu achei muito interessante e quis compartilhar com vocês, né? Quem tem a visão e a comissão não permite se desanimar, né? Ele sempre vai estar ali focado no Senhor, e a visão e a comissão vai estar acima de qualquer problema e situações que nós possamos enfrentar. Isso vai governar toda a nossa vida. E nós vamos viver por essa causa, né? Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém.